Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 25 de abril de 2025, é sexta, e todas as sextas são dias regidos por Vênus, que é a Afrodite na mitologia, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Ela está nesse signo onde ela se sente exaltada. Aliás, hoje é a última sexta-feira de Vênus exaltada, já que na próxima quarta ela já vai ingressar no signo de Áries. Ela está fazendo uma recapitulação do dia de ontem. A Vênus, ela encontrou Saturno, ela encontrou o Deus do tempo, então você pode ter sentido muito essa necessidade de reconhecer os seus limites, impor os seus limites, principalmente nesse âmbito das relações, dos seus desejos, dessas águas inconscientes. Muitas vezes aquilo que nos sabota, que nos faz procrastinar, às vezes até essa questão de fugir da realidade idealizando, sabe? Pensando nos relacionamentos, às vezes sonhando, imaginando muito com algo que não tem essa conexão com a realidade. Então, penso que ontem pode ter trazido muito essa percepção das coisas de uma forma real, tá? Então, a Vênus, ela segue na sua exaltação até a próxima quarta. Hoje pode ser um bom dia para perceber o que ficou, então, desse encontro com Saturno, perceber os seus valores, os seus desejos. Pode ser importante ter algum ritual, assim, de amor próprio, alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa que traga esse amor por si mesma no dia de hoje, tá? Todas as sextas favorecem isso. A Vênus, ela tem o seu júbilo na casa 5 e a casa 5 vai falar sobre tudo que envolve prazer, diversão. Então, às vezes, você fazer isso, né, ter alguma prática nesse sentido, sempre vai depender de onde você tem a Vênus no seu mapa, a casa, o signo, o planeta regente, mas é buscar essa conexão amorosa consigo mesma, né? Como que eu posso ter mais prazer no dia de hoje, fazendo as coisas que eu tenho que fazer? Então, acho que sexta é um dia bom para a gente se questionar sobre essas questões, tá? Então, acho que é isso que eu queria falar sobre a Vênus. E vamos para o primeiro aspecto do dia, 4h24. A Lua saiu do signo de Peixes e ingressou no signo de Áries. E se na Lua em Peixes a gente se sentia meio dispersa, confusa, muito receptiva, muito sensível a estímulos, agora no signo de Áries a gente já tem essa energia de volta, tá? Então, Áries é um signo de fogo, então ele esquenta, ele aquece. E Áries é um signo regido por Marte. Marte no céu de agora está em Leão, o que é muito bom, porque favorece então essa iniciativa, essa ação expressiva, tá? Então até mais à tarde, deixa eu até ver aqui exatamente que horas, vai ter esse trígono, 9h29 vai ter esse trígono da Lua com Marte, então favorece muito a ação e iniciativa. Mas antes, falando um pouco sobre essa Lua em Áries, então, quando a Lua está em Áries, a gente pode sentir muito esse fogo vindo para o corpo, então traz iniciativa. As nossas emoções, elas podem ficar mais intensas, mais rápidas também. Então, às vezes, a intensidade é a intensidade de uma faísca, assim, também, né? Vem, mas também libera muito rápido. Então, pensando que a gente está numa lua minguante, é muito favorável para essa liberação emocional através do fogo, através do suor, através dos exercícios físicos, através da expressão, até a expressão artística, pensando que Marte está em Leão, né? Que mais? Então, às vezes, esse senso de urgência, assim, de Áries faz a gente já agir diante do que sente, já fazer algo. Então, traz bastante ação e impulso, tá? Então, favorece isso. Então, essa purificação pelo fogo, né? Pensando que a lua tá minguante mesmo, esse queimar ali das ilusões, de qualquer tipo de água que tenha ficado ali da lua em peixes. Então é isso. Deixa eu ver o que mais. Ah, e quando a lua está em Áries, Áries é dentre as partes do corpo, Áries rege a cabeça. Então, muitas vezes, essa parte é sensibilizada, né? Quando a gente sente raiva, impaciência, pode vir essa sensibilidade, né? Para essa parte do corpo. E perceber também, muitas vezes, a raiva apontando o que a gente precisa liberar, o que a gente precisa deixar aí, né? Pode ser bom para refletir nesse sentido.
5h53, então, a Lua fica conjunta a Netuno, que é esse planeta que dissolve muito o nosso ego, mas ele está nesse signo de Áries, que vai falar muito sobre as nossas lutas, pode falar muito sobre esse masculino também, que precisa ser reimaginado. Então, eu penso que essa conjunção da Lua com Netuno, ela pode trazer muitas questões nos sonhos, né, dessas lutas, desses combates que a gente vem enfrentando internamente. Muitas vezes, quando tem uma conjunção com Netuno, a gente pode se conectar com algum sofrimento coletivo, com alguma dor. Então, às vezes, vem uma confusão, vem uma dispersão, mas também possibilita essa conexão com algo maior, uma conexão com o todo, muitas vezes através de valores elevados. Então, pensando assim, às vezes pode ser interessante olhar onde você tem Áries no seu mapa, onde está o seu Marte, que daí você entende muitas vezes o que precisa ser dissolvido, né? Às vezes um perdão ali por algumas lutas, por algumas feridas em lutas, tá? Então, penso que pode trazer uma inspiração criativa próximo desse horário, favorece então a meditação, esse contato com o inconsciente, né? Questões artísticas. Também pode ser o momento da gente perceber algumas ilusões, tá? Então, às vezes, se questione, assim, se isso é do coletivo ou se isso é realmente seu. A gente fica mais sensível também. Então, 9h29, a Lua vai fazer esse trígono com Marte em Leão. Então, a Áries encontra ali o seu planeta regente, o que é muito bom. Então, hoje pode ser um dia que a gente consegue é, resolver muita coisa que às vezes ficou empacada ontem, tá? Porque o signo de Peixes ele pode ter essa tendência ao escapismo, à evasão, a fugir, a nadar para longe dos problemas. Áries, ele já é mais assertivo, já resolve, e ainda mais o regente estando nesse signo que favorece esse calor, essa atividade. Então, flui muito bem, porque ambos estão em signos de fogo, tá? O que mais eu escrevi aqui? Então, como a lua está minguando, pode favorecer essa ação que vem para cortar, que vem para finalizar. Então, essa coragem para liberar o que está bloqueando a sua energia, tá? Então, é isso. Trazer também muito essa presença. Acho que o signo de Leão traz muito isso, esse centramento. Então, é você estar cortando, mas você está muito presente, você está muito centrado, você sabe muito bem o que você está fazendo. Não é uma atitude impensada. Estava até pensando que essa lua minguante de hoje me lembrou muito a carta da morte do tarô, que é aquele processo que a gente precisa limpar o terreno para o próximo ciclo. Então, queimar ali essas ervas daninhas, queimar essas ervas secas, sabe? Para poder abrir esse espaço. 10h34, então a Lua vai fazer um sextil com Plutão em Aquário, o que já traz uma intensidade, pode favorecer alguns expurgos, algumas liberações. Então, às vezes a gente favorece a gente olhar um pouco ali para os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Pensando que a lua está minguante, deixar minguar esses pensamentos contra nós mesmos, tá? Que muitas vezes é uma voz assim externa, mas que a gente incorporou de alguma forma. Então, banir isso em nós mesmos, sabe? Esse diálogo opressor, opressivo contra nós. E também tirar o poder, assim, de qualquer assunto aquariano, assim, que pode estar nos desgastando, então questão de grupo, comunidade, coletivo, redes sociais, tecnologias, tá? Que você vê que está tendo uma relação, assim, tóxica, né? E 19h04, a Lua vai se juntar, ficar conjunto a Mercúrio, então pode facilitar a comunicação, os estudos, aprendizados rápidos, né? Porque Ares tem muita pressa. Então, essa comunicação mais assertiva, essas trocas mais rápidas, também entender sobre as suas necessidades e já agir, já fazer algo sobre, já se movimentar. Então, pode ser um bom momento assim para essas conversas que precisam de um direcionamento rápido, né, estudos rápidos, tá? E amanhã, então, depois desse aspecto, é, amanhã a Lua vai ver Júpiter por um sextil, que é muito bom, então também pode trazer um ânimo durante essa madrugada e até amanhã
vai ser 13 e 18, então até amanhã esse horário a Lua fica aplicando esse aspecto, então é bom, ajuda a gente a buscar ferramentas, a trazer uma expansão mental, mesmo minguando. Amanhã também a gente vai ter a oposição de Marte com Plutão. Eu estava pensando muito sobre esse aspecto, no sentido de, muitas vezes, o quanto pode ser importante a gente vincular as nossas lutas pessoais com algo coletivo, para trazer esse significado, para trazer esse aprofundamento. É, mas também, qualquer outra coisa que eu estava pensando sobre esse Marte, a gente não entrar em disputas de ego, né? Porque às vezes você tá numa relação com uma pessoa, mas você tá competindo com ela o tempo inteiro. Ou você tem uma amizade que o tempo inteiro você tá competindo, o tempo inteiro você tá lutando, sabe? Ou às vezes não necessariamente nessa energia de competição, mas numa energia de luta no sentido, eu preciso provar o meu valor, eu preciso provar que eu mereço estar aqui, senão eu vou perder essa amizade, senão eu vou perder esse relacionamento, senão eu vou perder esse trabalho. E eu vejo que Martim Leão, ele pede mais essa presença, né? Com a oposição com Plutão é mais esse aprofundamento, porque às vezes essas lutas, essa energia de combate, essa energia guerreira, muitas vezes não é expressando o nosso eu, é por conta de medo, por conta de trauma, por conta de insegurança. Então você não está sendo quem você está agindo por medo. Então, olhar ali para isso, sabe? Se você não está entrando em disputas por conta de ego, você acaba perdendo a sua energia, acaba dispersando, desperdiçando, tá? Então, acho que é uma reflexão para a gente fazer. E isso, às vezes, até com nós mesmas. A gente se coloca ali, eu preciso alcançar isso, mas por quê? Para quê? Sabe? Então, eu acho que aliar muito esse nosso ego com algo mais profundo, com algo mais conectado com a nossa essência, a nossa verdade, e não só ficar num ciclo assim de auto-engano, um ciclo de ficar alimentando o nosso ego e ele nunca se alimenta, ele sempre vai querer mais, ele sempre vai estar insatisfeito. Então, eu acho que é conectar isso com algo maior, sabe? Algo mais profundo em nós. Então, a Lua vai ficar em Áries até domingo, 4h17, e daí a Lua vai ingressar em Touro, e aí à tarde vai ficar conjunto ao Sol, e a gente vai ter uma lunação taurina. Então, os últimos momentos ali de encerramento, de finalização. Então, percebe o que você precisa cortar, percebe o que não faz mais sentido, onde você precisa dessa coragem para encerrar. Então, hoje tem essa força aí para direcionar tudo isso com coragem, direcionar esses fins, direcionar esses encerramentos, né? Ter coragem para trazer mais de si mesma para esse próximo ciclo, né? Preparando já esse terreno para a alunação taurina que vem aí. Então, gente, aproveitem que hoje o dia tá bem bom, porque tem muito fogo, mesmo minguando, o fogo ele sempre nos dá esse ânimo, essa energia para conseguir fazer as coisas que a gente precisa, sabe? E ainda mais fazendo aspecto com Marte, aspecto com Mercúrio, eu vejo que hoje está um bom dia para resolver todos os BOs da semana que às vezes não foram resolvidos, sabe? Eu vou tirar uma carta então aqui de conselho, uma deusa para o dia de hoje. Abundância, Lakshmi. Gosto bastante de Lakshmi. Vamos ler. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lakshmi. A gente pode associar ela até com Júpiter, né? Por conta dessa questão assim da abundância. Lakshmi. Eu sou o jorro abundante e eterno da fartura, o inesgotável, que não tem fim. Da plenitude do meu ser, ofereço os meus dons opulentamente, generosa e copiosamente, com sensualidade e liberdade. Sou ilimitada, não posso ser contida, estou em toda parte e nunca deixarei de existir. Mitologia. O culto a Lakshmi começou antes da invasão ariana na Índia. Ela é considerada a força animadora, ou Shakti, de Vishnu, o preservador. Seu animal sagrado é a vaca, símbolo da abundância e da plenitude. Ela aparece com elefantes jorrando água, outro símbolo de sua vigorosa abundância. Embora seja descrita como flutuando no mar eterno do tempo, repousando sobre uma flor de lótus,
Os hindus dizem que os deuses agitaram violentamente o mar da criação, do qual Lakshmi surgiu em todo o seu esplendor. Significado da carta. Lakshmi aparece na sua vida para dizer que é hora de alimentar a totalidade, reconhecendo e vivendo a abundância. A sua existência está definida e contida nos parâmetros da escassez e não nos da abundância. Suas finanças se baseiam na consciência da pobreza e não na ilimitada abundância. Sua visão da vida é de nunca ter o suficiente, a não a de ter tudo o que precisa. Abra-se a abundância, a generosidade que existe no seu mundo. Lakshmi diz que a abundância é difícil de perceber quando a carência, a pobreza e a escassez dominam a consciência. Para você, o caminho da totalidade está em abrir-se ao fluxo da abundância no universo e reconhecer a abundância na sua vida. Quando você se abre ao fluxo, torna-se parte dele e o atrai para si. Quando se conscientiza da abundância em sua vida em todas as formas, amizade, saúde, família, amor, beleza, talento, bom humor, etc., você pode atraí-la conscientemente. Então é isso, eu penso que principalmente esse aspecto com Júpiter, que vai acontecer amanhã, já favorece a gente perceber essa abundância, pensa, pensando também nessa conjunção com Mercúrio. Então, quanto muitas vezes a gente tem muita coisa para trocar com as outras pessoas, sabe? Então, perceber também nas áreas da nossa vida onde a gente tem essa abundância. Então, normalmente, onde a gente tem Júpiter, a casa, onde a gente tem Júpiter, o signo, as casas da nossa vida regidas por Júpiter. Então, a área da nossa vida que a gente tem signo de Câncer, que é a exaltação de Júpiter, de Sagitário, de Peixes, que são signos regidos por Júpiter. A gente pode perceber esse fluir abundante ali com mais visibilidade, assim, mais visível mesmo, né? Mas penso que a gente pode perceber que a gente tem muitas coisas para trocar. Experiências de vida, a nossa história, informações, que só a gente teve acesso, que faz parte do nosso próprio eu, da nossa própria individualidade. Então, acho que é reconhecer isso, né? E reconhecer todos esses elementos em nós. Então, desde o ar que a gente respira, o fogo do nosso corpo, a terra que nos habita, as nossas águas, as nossas emoções. Então, tudo isso é abundância, a nossa percepção dos sentidos, a nossa saúde, né, essa capacidade de sentir, de experienciar. Então, acho que tem muita coisa assim que a gente pode agradecer mesmo com todos esses momentos desafiadores, mesmo com essa tensão que pode estar acontecendo no céu de agora, ainda tem bastante coisas que a gente pode trocar, que a gente pode sentir esse fluxo. E quando a gente está trocando, o que a gente sente, né? Essa abundância também. Então, quanto é interessante também a gente se colocar nesse fluxo de dar e receber, doar e também se abrir para essa receptividade, sabe? Algumas reflexões aqui. Ah, eu já falei para vocês que eu tô com um grupo do Deepak Chopra, né, para a gente fazer os 21 dias da abundância. Acho que a gente está no 15º. Então, são exercícios e meditações todos os dias, assim, bem nesse sentido, sabe? Da gente se conectar com esse fluxo, da gente perceber os nossos dons, talentos, né? Trazer a abundância e a prosperidade, não só nesse nível material, que é importante, mas em todos os níveis. Lá a gente vai falar principalmente dessa abundância espiritual também, né? E a gente pode até relacioná-la com Vênus também, de alguma forma, né? Enfim, acho que é isso para o dia de hoje. Então amanhã a gente conversa mais. Vocês que estão ouvindo ou assistindo, me contem se vocês já sentiram essa energia de fogo aí com esse começo da Lua em Áries. Comentem um foguinho aí para eu saber que vocês sentiram esse calor. Então amanhã a gente conversa mais.